Nosso herói era totalmente dedicado à culinária chinesa. Quando ele era pequeno e seus pais o chamaram para jantar, e jajangmyeon foi servido no almoço, sua alegria não tinha limites. A pasta de feijão doce e salgada foi frita com cebola e carne de porco. Estava tão gostoso que dava para engolir a língua. Desde então, esse macarrão o cativou completamente. Foi o prato mais delicioso do mundo inteiro. Assim que completou 18 anos, foi para a China realizar o sonho de se tornar o melhor chefe da culinária chinesa. No entanto, a crença de que ele poderia fazer isso era apenas uma ilusão ingênua. Ele conseguiu um emprego em um restaurante, mas o chefe sempre ficou insatisfeito com ele. Finalmente, o chefe decidiu falar francamente com ele. Ele e eu não somos da mesma família, nem da mesma província, e nem sequer estudamos na mesma escola. Guanxi é aproximadamente a mesma coisa que nepotismo. Este costume chinês único tem uma longa história. Para tal estrangeiro não há chance de ser parente ou amigo do patrão. Em outras palavras, o chefe acreditava que um garoto estranho não tinha lugar em seu restaurante. Na China, a comunicação é um dos aspectos mais importantes. Ele implorou ao chefe que lhe desse outra chance. Mas o patrão respondeu que se não houver ligação não há trabalho. Deixe o jovem ir embora. Nosso herói embarcou no navio e voltou para casa. Parado no convés, em profundo desespero, ele pensou que o nepotismo existia de alguma forma em todos os países e em todas as épocas. Mas o que aconteceu com ele foi demais. Ele queria apenas uma coisa e gritou bem alto que se morresse repentinamente e pudesse renascer, nunca mais voltaria para a China. De repente, o navio sacudiu violentamente e o cara caiu no mar. Ao voltar para casa, ele teve um incidente terrível. Ele estava se afogando no oceano e ninguém percebeu que o passageiro caiu na água. Ao cair, ele conseguiu respirar fundo e agora seu principal desejo era subir à superfície da água. Mas suas desventuras não acabaram. Uma baleia passou nadando. Ele ainda não entendia se era realidade ou um sonho. Ele decidiu se acalmar. As baleias nunca atacam as pessoas. Talvez esta seja uma baleia muito curiosa. A baleia abriu a boca e o cara começou a ser sugado por uma poderosa corrente de água. Ele gritou, sem acreditar que estava prestes a morrer. E então percebi que isso não era um sonho. Ele morreu. Acontece que algum ser superior levou a sério seu desejo. Ele mesmo não entendeu completamente quando abriu os olhos novamente, no riacho sob a lua brilhante. E embora quisesse algo completamente diferente, ele acabou na China medieval e se tornou um jovem chamado Ryu Chongwon. A chuva caía incessantemente. O homem olhou para o céu com aborrecimento. Estava coberto por nuvens pesadas. Era difícil ir mais longe. Ele precisava encontrar um lugar para parar. Uma figura brilhou atrás dele. Ele contou mentalmente quantas pessoas o seguiam. 2, 3 ou mais. Se ele estiver cercado, ele estará acabado. Ele se aproximou da casa onde havia uma placa, inaugurada recentemente. A taverna chamava-se Noite Amigável. Ryu Jongwon estava limpando as mesas e arrumando sua taverna em antecipação ao visitantes. Ele estava muito feliz. Depois de reencarnar em Ryu Jongwon, o cara gastou toda a sua fortuna em sua própria taverna. A porta se abriu e seu primeiro cliente entrou. Ryu Jongwon cumprimentou o cliente e pediu bolinhos e uma garrafa de vinho forte. O primeiro cliente deve ser atendido com o mais alto padrão. Ele só precisa esperar um pouco, e tudo estará pronto. Para a surpresa de Ryu Jongwon, o homem colocou 3 barras de prata sobre a mesa. Isso foi demais para tal ordem. Ele colocou sua espada ao lado dos lingotes. Ryu Jongwon ficou sem palavras de surpresa. O homem disse que nas tabernas que ficam nas Terras Médias, sempre acontece a mesma coisa. Este é o pagamento do cara pelo infortúnio que se aproxima. Ryu Jongwon não sabia como interpretar suas palavras, mas se preparou para o pior. O telhado de sua taverna quebrou, e pessoas muito desagradáveis, armadas com facas e alfanjes, começaram a pular para dentro da sala. O cara estava de luto pelo telhado quebrado, e os bandidos discutiram em voz alta que finalmente encontraram aquele que procuravam, e agora iriam lidar com ele. Eles já derrubaram a porta da taverna. O estranho preparou-se para repelir os ataques. Ele desembainhou sua espada. Os atacantes correram em multidão em direção ao homem, que os enfrentou com golpes furiosos de espada. Ryu Jongwon soluçou tristemente. Golpeando para a esquerda e para a direita com a espada, o estranho parabenizou o jovem pela inauguração do estabelecimento. E Ryu Jongwon viu com horror que o homem cortou facilmente as mãos de todos aqueles que o atacavam. Isso foi uma surpresa para os bandidos. O sangue inundou a taverna. Ryu caiu no chão e cobriu a cabeça com as mãos. Os bandidos por trás pressionavam seus companheiros, gritando para que saíssem do caminho e matassem o menino que havia caído a seus pés e os impedia de passar.
A taverna estava um caos completo. O estranho lutou com confiança contra o grande número de oponentes. Em Murim não passa um dia sem um massacre. Ryu Jong-won percebeu que 3 barras de prata e uma espada colocadas sobre a mesa significavam: desculpe, mas seu estabelecimento será totalmente destruído. O estranho dispersou os bandidos com uma finta enganosa e correu para onde a porta estava recentemente. Os agressores começaram a persegui-los. Restos de móveis e comida crua voavam ao redor de Ryu Jong-won. Sua taberna. Sua alegria por sua segunda vida estar começando tão bem. Seu restaurante no qual despejou toda a sua fortuna, deixando-o sem um tostão. Completamente destruído. Partes dos corpos daqueles que tiveram azar estão caídas no chão. E entre os fragmentos de móveis jazem pitorescos. Ryu Jong-won entendeu que este era o fim sem opções. Horrível. Aqueles idiotas de Murim destruíram tudo. Eu gostaria de nunca tê-los conhecido. Batida na parede e uma voz masculina perguntou se alguém estava aqui. Ryu Jong-won, sem entusiasmo, pensou que talvez fosse um visitante normal. Um homem com 3 filhos gostaria de parar numa taberna porque está chovendo muito lá fora. O momento foi perfeito, mas Ryu se recompôs. Os visitantes devem ser recebidos adequadamente. Ele se levantou do chão, enxugou as lágrimas dos olhos e curvou-se educadamente. Uma das crianças deu um pulo e deu um forte golpe no estômago do rapaz, gritando que ele mataria o demônio. Os sons de luta e gritos de socorro foram ouvidos novamente na taverna. Depois de algum tempo, o pai da lutadora pediu desculpas a Ryu. Ele finalmente entendeu por que havia tanta bagunça aqui. Mas sua filha atacou apenas para proteger os pais. O espancado Ryu perdoou a garota e pensou que o anexo não estava danificado e que não haveria problemas com acomodação para passar a noite. Mas a cozinha está uma bagunça completa, então ele só consegue cozinhar macarrão de trigo. O pai da família entendeu que agora não era hora de ser exigente. Então Ryu Jong-won não precisava se preocupar. A filha mais velha não se importou de passar a noite aqui. Ryu Jong-won notou que a garota tem lindos olhos azuis. Seu rosto estava coberto por um véu fino. O cara ficou fascinado pelos lindos olhos da garota. O homem disse que esta era sua filha. A esposa dele é do norte. Por isso a filha tem olhos tão azuis. Quando criança, outras crianças riam dela. Por isso ela fica muito tímida quando as pessoas olham para ela. Ryu Jong-won viu que havia uma verdadeira beleza à sua frente. E havia um caos completo ao seu redor, e não havia como servi-los adequadamente. Ele decidiu animar a garota e se aproximou dela dizendo que queria contar algo a ela. Ele se desculpou pelo constrangimento, e ele disse que os olhos dela são como o lago mais profundo. Ele literalmente se afoga neles e não consegue se desvencilhar. Depois disso, ele sentou-se e correu para a cozinha. A cozinha foi destruída. Ele não se permitiu desanimar. Mesmo que as coisas não tenham corrido conforme o planejado, ele é Ryu Jong-won e não desistirá tão facilmente. Aconteça o que acontecer, o destino da taberna depende do sabor da comida. Ele começou a trabalhar. A família sentou-se à mesa que sobreviveu milagrosamente e estava morrendo de fome. As crianças choramingaram e gemeram. O pai começou a se preocupar, porque já havia passado muito tempo e ainda não havia comida. Nesse momento, ele sentiu o cheiro maravilhoso de comida. Ryu Jong-won entrou no corredor, segurando bandejas com pratos fumegantes nas mãos. Ele pediu perdão pela demora. O cara colocou a comida na mesa e veio mandar todo mundo começar a comer. O pai perguntou surpreso o que lhes foi servido. O cara só prometeu macarrão de trigo, mas esse prato não tem gosto nada disso. Cheira muito gostoso. E por que é preto? Ryu Jong-won disse que este não é macarrão de trigo comum. Este foi o seu prato único. Em 1000 anos, o prato padrão da culinária local chinesa, jajangmyeon, será inventado na Coreia do Sul. Ryu Jong-won preparou para seus convidados. O homem olhou atentamente para o prato. Tudo cheirava excelente, mas a aparência do prato o intrigava. Por que a comida é preta? Parece que o proprietário pegou fogo em tudo. Ryu Jong-won jurou que nunca se permitiria servir algo não comestível a OS convidados. Deixe seus convidados experimentarem este prato. Uma das empregadas arriscou e experimentou. Um grito de surpresa escapou dela. Estava tão delicioso. O homem observou surpreso enquanto ela não conseguia se desvencilhar do prato. A menina disse que o senhor deveria experimentar este prato delicioso. A segunda garota simplesmente caiu de cara no prato de alegria. Outra disse que suas mãos enfiavam comida na boca por conta própria. O homem viu que a comida parecia muito incomum, mas o cheiro o deixou louco. Sua boca se encheu de saliva. Ele queria muito experimentar. As criadas continuaram a comer. Eles suspeitavam que havia algo viciante na comida. Alguns deles admitiram que não conseguiam imaginar a vida sem esse alimento.
Ryu Jong-won ficou tenso. Como eles adivinharam o ingrediente secreto? Este ingrediente foi chamado de glutamato monossódico. Normalmente, para preparar o molho de macarrão, é necessário moer o feijão, o trigo e adicionar sal. Porém, para conseguir um sabor mais próximo do coreano, também é necessário adicionar molho de caramelo. Mas na época em que Ryu se encontrava, esse molho ainda não havia sido inventado. Infelizmente, só o feijão fermentado e o trigo não foram suficientes para realçar o sabor da calda de caramelo. Ryu Jong-won passou dias experimentando na cozinha e já estava à beira do desespero. Nada funcionou. Finalmente ele descobriu alguma coisa. Alga marinha. Haidai, que possui a maior quantidade de ácido glutâmico entre todos os produtos e cogumelos shiitake. Xianggu, que contém ácido guálico, intensificador de odor e sabor. O cara secou e moeu 2 ingredientes naturais até formar um pó que pode conquistar qualquer um. Ficou ótimo. Encharcado de suor, o homem pegou uma pequena porção de macarrão com os pauzinhos e levou-a à boca. Quando deu a primeira mordida, seus olhos se arregalaram e ele não conseguiu mais se desvencilhar do prato. Nas palavras do mundo Murim, o molho que Ryu Jong-won preparou estava no nível de um demônio celestial. Poderia facilmente ser chamado de molho do demônio celestial. Seus convidados claramente gostaram da comida que o cara preparou para eles. Esta foi uma reação completamente esperada. Antes que você tenha tempo de piscar os olhos, você não consegue parar de lavar. Este prato tinha um grande equilíbrio entre doçura e riqueza. O sabor da carne de porco permeou o macarrão. O homem gemeu de prazer com a comida que nunca havia provado. Este molho é apenas uma espécie de utopia negra. Ele estava pronto para nadar nele. As criadas e a filha arregalaram os olhos enquanto observavam o homem devorar a comida. Eles nunca o tinham visto assim. Finalmente ele caiu da mesa. Todos os pratos estavam vazios, e o homem parecia ter acabado de ir para a cama com a mulher mais linda do mundo. Ryu Jong-won decidiu que tal estado de clientes poderia ser considerado um sucesso. No entanto, ele ficou chateado porque a filha do homem nem sequer provou a comida. A menina sentou-se triste e nem tirou o véu, que cobria toda a parte inferior do rosto. O pai dela empurrou o prato para ela e disse que estava muito gostoso. Ele prometeu que estaria ao lado de sua filha, para que ela não se preocupasse e comesse em paz. Quando a garota tirou o véu, Ryu Jong-won não pôde deixar de gritar de surpresa. Seus lábios e bochechas estavam carnudos e estragavam sua aparência. O cara esqueceu todas as palavras e não conseguia tirar os olhos do rosto da garota, que lhe parecia tão linda enquanto usava véu. O pai dela se aproximou por trás do rapaz e perguntou se o jovem ficou chocado ao ver a filha. Ryu Jong-won apertou o coração. O homem o assustava tanto. O pai explicou que sua filha sofria de uma doença incurável desde a infância. Recentemente, seu estado piorou e eles estão indo para Sichuan, na esperança de encontrar um bom médico. Ryu Jong-won sentiu pena da garota. Uma doença desconhecida em tão tenra idade. Que pena. Nesse momento, a menina caiu da cadeira e começou a engasgar. As criadas correram até ela para ajudar. O pai agarrou sua filha inconsciente. Todos estavam em uma excitação indescritível. Com raiva, o pai gritou com Ryu Jong-won, perguntando o que ele alimentava sua filha. As criadas gritaram que o canalha simplesmente envenenou a patroa. Ele é um assassino enviado por outra seita. A menina não recuperou a consciência. Ryu Jong-won, que só havia cozinhado macarrão com molho de feijão preto, ficou confuso. Ele não fez nada de errado. A garota tossiu. Manchas vermelhas se espalharam pelo rosto e pescoço. O pai implorou para que sua filha Sean abrisse os olhos e as criadas pediram ajuda. O homem ordenou que todos se afastassem e pegou a mão de sua filha e começou a derramar nela sua energia espiritual de QI. Pai e filha estão envoltos em uma névoa escura, que imediatamente se dissipou e a energia luminosa preencheu o espaço. Ela era tão forte que as paredes e o teto da taverna não aguentavam. Ryu Jong-won mal conseguia ficar de pé devido ao fluxo de tal poder, mas ele não pensou em si mesmo. Ele estava com medo de que o telhado de seu estabelecimento fosse completamente destruído. Aí o cara achou que não dava para fazer nada, tinha que aceitar tudo como era. Ele examinou mais de perto como o pai está tentando salvar sua filha. Um poderoso fluxo de QI envolveu o homem e a menina. De repente, uma compreensão passou pela mente de Ryu. Rosto inchado, falta de ar, sudorese, erupção cutânea nas amígdalas e nos braços. O pai disse que sua filha está doente desde a infância. Talvez ela tenha... Ele não teve tempo de pronunciar o diagnóstico que lhe veio à mente. A menina começou a tremer e o sangue começou a escorrer de sua boca. O pai gritou que o QI dela estava se movendo na direção oposta e, se fosse assim, ele perderia seu chão.
Ryu, com dificuldade em superar o fluxo de energia, correu em direção ao homem. O pai exigiu ameaçadoramente que o canalha não se aproximasse da filha. Mas Ryu Jong-won não ficou para trás. Ele gritou para o pai verificar o pulso da filha. Ele não é fraco? Ele acha que esse é o ponto principal. O pai verificou o pulso e certificou-se de que o cara sabia do que estava falando. Ele já estudou medicina? Ele é médico e entende de doenças? Com lágrimas nos olhos, o pai pediu a Ryu que salvasse sua filha. Ryu preparou uma bacia com água e um pano limpo e começou a retirar qualquer resto de comida da boca da garota. Enquanto ele pensava, a língua da garota estava inchada e bloqueava suas vias respiratórias. O cara reconheceu todos os sintomas do choque anafilático que aconteceu com ela depois que ela experimentou o macarrão. Em uma vida anterior, certa vez ele atendeu um cliente que apresentava sintomas semelhantes após comer certos alimentos. Terminou com a demissão do chefe após a morte do cliente. Mas o que poderia causar tal alergia? O cara pensou sobre isso, e lembrei que o macarrão estava polvilhado com nozes por cima. Foi seu erro. Ele baixou a cabeça de vergonha. Ele perguntou ao pai se ele queria salvar a vida da filha. Ele respondeu isso sem qualquer dúvida. Então Ryu Jong-won se inclinou sobre a garota e começou a fazer respiração artificial boca a boca. As criadas não podiam acreditar no que viam. O que esse pervertido está fazendo? Papai também ficou chocado com essa reviravolta. As empregadas atacaram o rapaz, espancaram-no e morderam-no para defender a honra da menina, mas ele não prestou atenção nelas. A respiração artificial não foi suficiente e ele iniciou massagem cardíaca fechada. Para pessoas ignorantes, isso parecia o cúmulo da indecência. Mas Ryu Jong-won não se importava com o que pensavam dele. Ele tinha que salvar a garota, não importa o quê. Ele ouviu passos pesados atrás dele e sua garganta se apertou de repente. Papai estava atrás dele, completamente envolto em energia gelada. Ele perguntou como o jovem ousava fazer isso com sua filha. O jovem não respondeu nada, pois não conseguia respirar. Papai notou que o bastardo nem tinha nada final a dizer. Ryu Jong-won entendeu que foi apenas a aura do homem que o trouxe a esse estado. Ele deve ser um grande mestre, mas mesmo com a respiração interrompida, ele continuou a massagem e a respiração artificial para salvar a menina. O pai viu que o tarado sujo não tirou as mãos da filha, pelo contrário, começou a agir com elas ainda mais rápido. Os cabelos do papai se arrepiaram de raiva. Agora sua energia era verdadeiramente mortal. As empregadas já se despediram do rapaz e tiveram a oportunidade de comer pratos tão deliciosos. Papai gritou que mataria o canalha e correu em sua direção nas nuvens de uma aura forte. E Ryu Jong-won, que de repente recuperou a voz, gritou: "Um pai realmente permitirá que sua filha morra assim?" O homem de repente pensou: talvez esse menino esteja realmente salvando sua filha, mesmo sob a ameaça de morte. Ele estava confuso e não sabia o que fazer: matar o canalha ou acreditar nele. De repente, a garota tossiu e suspirou. Ela abriu os olhos, mas não entendeu onde estava. O pai abraçou a filha, sem acreditar que ela havia acordado. E Ryu Jong-won esticou-se exausto no chão. Ele ouviu os lamentos das criadas e os gritos de alegria do homem, mas estava cansado demais para reagir. Ele olhou para a lua, que era claramente visível através do buraco no telhado, e pensou que seu primeiro dia de trabalho não tinha corrido bem. Ele quase morreu e seu estabelecimento foi destruído. Acontece que administrar seu próprio negócio é muito difícil. Ryu Jong-won estava dormindo em sua cama e teve um pesadelo. Ele pulou da cama gritando e chamou a polícia para denunciar o crime. Então ele viu que estava em seu quarto e percebeu que havia mais alguém ali. Este homem se aproximou dele com olhos tão ardendo de energia interior que o cara se sentiu desconfortável. Por que ele ainda está com raiva? Porque Ryu fez massagem cardíaca e reanimação cardiopulmonar em sua filha. O homem sentou-se ao lado da cama do rapaz e disse que agora eles estavam ligados por uma série de acontecimentos e ele queria se apresentar. Ele é o patriarca do clã Chegal, e o nome dele é Chegal Cheon. Ryu ficou surpreso com o que ouviu. Não pode ser. O cara quer dizer exatamente o que o cara estava pensando? Um dos 7 grandes clãs, sucessor de Chegal Liang, que foi chanceler de Shuhan. Este homem é o chefe do clã Chegal? O homem sorriu para ele e perguntou: qual é o nome do cara? Tendo recuperado o juízo, Ryu Jong-won, em vez de dizer seu nome, começou a citar o livro de mandamentos para o homem. A disciplina deve ser a base do caráter de todo soldado. Ele deve desenvolver seu corpo com um coração calmo e cultivar a virtude através da frugalidade. Chegal não conseguia acreditar que o menino soubesse de cor o livro dos mandamentos. Ryu Jong-won respondeu que claro que sabe, e Chegal Liang é a pessoa que ele mais admira. Não apenas Chegal Liang,
mas também inúmeras crônicas de outros heróis estavam firmemente alojadas em sua cabeça. Em sua vida anterior, ele desfrutou de tudo que estava de alguma forma ligado a OS Três Reinos. Ele assumiu tudo, desde livros e filmes até jogos e bonecos de ação. Ele gostou especialmente de Shegao Liang. Tentou descobrir tudo sobre ela. Shegao correu até Ryu Jong-won e gritou que estava convidando o cara para fazer parte de sua família. O jovem foi pego de surpresa. O que o homem quer dizer? Se ele se tornar membro da família Shegao, esses malditos ladrões nunca mais se atreverão a aproximar-se dele. O que há para pensar por muito tempo, perspectivas brilhantes se abrem diante dele. Ele se levantou, endireitou-se, cruzou as mãos em uma reverência formal e disse seu nome. Ryu Jong-won. O homem respondeu que o nome do cara tem 2 hieróglifos. Chon, azul, Won, nuvem, e o nome da filha é Shon, e isso é muito bom. Ele abraçou o cara, e embora no início tenha havido um leve mal-entendido entre eles, agora ele não tem com o que se preocupar. A partir de hoje, ele é membro de uma família poderosa. Do abraço do homem, Ryu sentiu o calor de seu QI. Ele disse que tinha 22 anos e era da província de Fujian. Claro, Ryu não disse nada sobre sua vida passada. As criadas de Shegol passaram a noite inteira limpando a taverna de Ryu Jong-won e pela manhã ele não a reconheceu. Tudo estava muito limpo e bonito. Ele ouviu alguns Wookiees vindo da cozinha e foi ver o que estava acontecendo. As empregadas preparavam a comida e xingavam terrivelmente que não tinham os produtos necessários. Ryu Jong-won pôde ver a lendária culinária de Murin. E foi terrível. O que as meninas estavam fazendo na cozinha desafiava qualquer descrição. O cara decidiu não interferir, mas as meninas o viram e pediram ajuda. Ele cozinha muito bem. E a SRA. Shon deles não comeu nada desde ontem. Ryu Jong-won soube que haveria comida para a garota e imediatamente correu para cozinhar. Ele preparará para ela o lanche mais delicioso para os enfermos. As empregadas perceberam que seu nível de habilidade não correspondia a esta cozinha e se afastaram. O cara pode ser um pervertido, mas é um profissional na sua área. Jong Jae-gao olhou para a comida que foi trazida para ela, com seus lindos olhos bem abertos. Os ouvintes disseram que o jovem mestre Ryu preparou especialmente para ela, mas não se importariam se a senhora os deixasse experimentar também. O cara disse que cortou tudo o mais fino possível, para que o inchaço dela não atrapalhasse a alimentação. Ryu se esforçou muito ao preparar a comida para Shon. Ele disse às empregadas que entendia, que a menina é alérgica a nozes. As empregadas lembraram que ela se sentia mal justamente quando mal conseguia comer nozes. Mas Ryu acrescentou que não só nozes, nem mesmo manteiga de amendoim deveria estar em sua comida. Nunca. O cara estava cortando abobrinha para o café da manhã de Shon e foi um prazer assistir seu trabalho. Ele disse às empregadas para terem muito cuidado ao servir comida à patroa. Ele empunhava a faca com tanta habilidade que as meninas ficaram maravilhadas. Ele continuou a ensiná-los como servir a comida de Shon agora. Eles devem ter cuidado para não tocar em nada que seja prejudicial à menina. Cozinhe para ela separadamente e selecione utensílios, facas e tábuas de corte separados. Enquanto eles estiverem aqui, ele mesmo monitorará tudo isso. Ele deixou as meninas tentarem o que ele inventou e elas ficaram chocadas. Eles nunca haviam provado uma comida tão deliciosa. Shon experimentou uma colher de mingau e ficou encantado. O inchaço desapareceu de seus lábios e bochechas e ela se tornou uma verdadeira beleza. Pelo sabor da comida, ela entendeu o que o jovem mestre Ryu sentia por ela. Poucos dias depois, o Shegao e a família prepararam-se para partir. Ele se despediu calorosamente de Jong-won e agradeceu por cuidar de sua filha. Ele disse que antes de partir, Shon queria dar algo ao cara. A garota ficou envergonhada e entregou uma ficha ao rapaz. Ryu Jong-won ficou maravilhado com tal presente. Foi um sinal de gratidão, com a ajuda da qual uma pessoa pode procurar qualquer ajuda. Passe universal e chave de ouro em Murin. Na ficha havia uma inscrição. Shegao. O cara entendeu que havia uma ligação entre ele e a família Shegao, mas dar uma coisa tão valiosa, correu ao Shegao e agradeceu o generoso presente. Só que ele não tem nada com que retribuir a família. Cheon Shegao disse que tudo isso são pequenas coisas. Ele disse a Ryu que prepararia pessoalmente a cerimônia e mandaria gente buscar o cara quando tudo estivesse pronto. Ryu Jong-won não entendeu a princípio de que cerimônia Cheon estava falando, e então percebi que provavelmente era uma cerimônia de juramento fraternal. Já que não podemos decolar todos juntos, morreremos juntos na batalha. Como convém a AOS descendentes do Shegao Gonmen. A família Jae-gao seguiu seu próprio caminho e Ryu Jong-won acenou para eles por um longo tempo. Eles concordaram em se encontrar na cerimônia.
O pai disse à filha que eles precisavam se apressar. Quando voltam, ainda tem muito o que preparar para o casamento. Muito tempo se passou desde o momento em que Jegal Xion olhou para a taverna de Ryu. Graças à sua incrível gentileza, a taberna sofreu algumas mudanças. Ryu recebeu uma carta na qual Xion escrevia que havia lhe enviado 500 barras de prata com uma empregada. A menina ficará com ele para ajudá-lo nesses dias tão difíceis. Ryu Jong-won derramou lágrimas ao ler esta carta. A empregada da porta exigiu que se Ryu quisesse receber o dinheiro, ele deveria cozinhar o mesmo macarrão para ela. O cara não entendia por que estava sendo punido assim. Ele cozinhou o macarrão e recebeu um recibo de uma quantia enorme. Com esse dinheiro ele reformou a taberna, e ela ficou melhor do que era. A comida era variada, e os legumes e carnes assadas perfeitamente temperadas eram especialmente bons, mas ninguém foi à sua taverna. A empregada comeu alegremente tudo o que Ryu Jong-won preparou. O jovem pensou com tristeza que, se as coisas continuassem assim, a taberna teria de ser fechada. Quando ele estava completamente desesperado, a porta se abriu e uma voz masculina perguntou: "Esta é a taberna Friendly Night?" Jong-won olhou alegremente em volta para cumprimentar os visitantes, mas parou no meio da frase. Todo um destacamento de soldados entrou em sua taverna. Ryu Jong-won convidou esta multidão de funcionários do governo para entrar e se sentar. Um homem surgiu por trás dos soldados e perguntou se ele estava conversando com Ryu Jong-won, o dono da taverna. O cara felizmente confirmou isso. Antes que pudesse pronunciar outra palavra, ele e a empregada foram amarrados. Na sede estadual da província de Sichuan, Shim-Wuhan, um funcionário comia frango e se perguntava se a pessoa havia sido levada até ele. Eles confirmaram para ele que desta vez era o mesmo cara. Parado na frente do oficial estava Ryu Jong-won. A pessoa a quem Ryu foi levado foi o juiz distrital Shin Woo-hyun. Podaren. Seu conselheiro falou ao ouvido do juiz que ele havia escolhido exatamente o caminho certo. Ryu Jong-won protestou. Ele não cometeu nenhum crime porque foi amarrado. Nesse momento, o conselheiro sussurrou no ouvido do juiz que haviam examinado a taberna do sujeito e pode-se dizer que estava ricamente decorada. Mas não parece que alguém o esteja tratando com condescendência. Agora ele pode ser acusado de algum crime e o dinheiro pode ser extraído dele até o último centavo. E então tome uma decisão sobre a punição. O juiz concordou e colocou o prato vazio sobre a mesa. O conselheiro leu a acusação. Ryu Jong-won foi acusado de abrir uma taverna e não denunciar o fato ao serviço governamental. E o jovem também evitou pagar impostos. Também é um crime que ele não tenha aderido à Aliança Corporativa de Alimentos e Bebidas. Ryu nunca tinha ouvido falar de tal aliança. O juiz ordenou que o sujeito fosse preso e todos os seus bens confiscados. Ele gritou que isso era injusto e imediatamente recebeu um forte golpe do soldado. Ryu caiu e uma ficha do Shegal caiu do seu peito. O juiz ordenou que o rapaz fosse levado embora quando seus olhos pousaram no distintivo. Ele arregalou os olhos, pulou da cadeira e correu para pegar a ficha. Rangendo os dentes, ele perguntou ao menino onde ele conseguiu tanto valor. Se ele mentir, o juiz ordenará que ele seja executado na hora. Ele roubou a ficha ou a encontrou em algum lugar? Ryu Jong-won respondeu que o token lhe foi dado por um dos visitantes e disse que era um sinal de sua família. O juiz ergueu o bastão e ergueu-o sobre o jovem. Ele mente para ele sem uma pontada de consciência. O conselheiro ficou encantado com o comportamento do patrão. Como convém a um funcionário corrupto, ele próprio toma a iniciativa e dá o exemplo. O conselheiro estudou com o chefe e esperava ser igual a ele. Inesperadamente, o próprio conselheiro recebeu um golpe de pau. Com esse golpe, ele voou em direção à parede oposta. O juiz gritou. Por que foi necessário trazer um homem inocente até ele e colocá-lo de joelhos? O que esse idiota fez? O conselheiro tentou dizer que agia por ordem do juiz, mas este correu em sua direção para que não abrisse a boca. Quando o vereador foi levado e preso, o juiz virou-se para Ryu com um sorriso e perguntou se seu irmão mais novo estava bem. Ryu Jong-won não se lembrava de ter irmãos, mas o juiz insistiu que o jovem o chamasse de irmão. Ele pessoalmente desamarrou Jong-won, dizendo que eles não eram mais estranhos. Eles agora são guanxi presos ao nepotismo e podem ajudar uns aoés e outros. Na mansão do juiz Podaren, Ryu Jeong-won e a empregada estavam sentados em uma mesa posta. O juiz estava preocupado porque quase cometeu um erro fatal. Quem diria que o cara é da família Shegal? Ryu e a empregada não recusaram o tratamento. O juiz continuou dizendo que agora eles eram velhos amigos. Ryu Jong-won disse que ouviu dizer que o mundo é um lugar pequeno, mas quem diria que era o juiz distrital de Guangxi e o clã Jegal? O juiz olhou para Ryu com atenção. Pensava que era apenas um caipira da aldeia
E quem diria que tinha um símbolo do clã Shegal? Além disso, o nome da filha do chefe do clã também está escrito nesta ficha. Então esse tal Chen Faiyu do clã Shegal, ou seja, é o noivo da jovem. O juiz ficou horrorizado ao perceber o que o Cheon Shegal lhe faria. Ryu Jong-won ergueu os olhos da comida e perguntou o que estava incomodando seu irmão. O juiz riu e respondeu que sua posição exigia muito esforço mental. Ryu percebeu que o juiz nem tocou em todos os azuis da mesa. O juiz suspirou e respondeu que a culinária de Sichuan era deliciosa, mas não se comparava à culinária de sua cidade natal. Sua cidade natal, Guangdong, é famosa por seus vastos mares selvagens e muitos frutos do mar frescos. Aos 21 anos, o jovem Paul Darin prometeu a si mesmo que certamente alcançaria o sucesso e assumiria um cargo oficial. Como este mar largo que abraça a todos, ele será um funcionário que aquecerá de todo o coração o povo comum. Na época, ele era um jovem ingênuo que não sabia como o mundo funciona. O juiz reprimiu um suspiro amargo. Ryu Jong-won disse que, em sinal de gratidão, queria preparar um prato novo para seu irmão. Ele começou a trabalhar. Primeiro o cara preparou a comida. Ele picou repolho e carne. O fogo já ardia forte no forno. As empregadas da cozinha conversavam. Quem é essa nova cozinheira? Uma delas disse ter ouvido falar que ele era o Guanxi do magistrado distrital. Eles perguntaram à garota por que um homem tão grande cozinha sua própria comida. Ela respondeu que o nome do cara é Ryu Jong-won. Claro que ele é um grande idiota. Mas quando se trata de cozinhar, ele é um mestre. Assim que Ryu viu o juiz à mesa, percebeu imediatamente que estava com muita saudade de casa. O cara esperava que sua comida deixasse o juiz nostálgico e o acalmasse. Mas o problema é que eles estavam em Sichuan. Esta província está localizada longe da costa, e aqui não é tão fácil conseguir frutos do mar frescos. Então Ryu teve que se contentar com os ingredientes mais semelhantes. Caranguejo azul em vez de caranguejo eremita. Em vez de marisco, você pode usar camarão gigante. E em vez de mexilhões mediterrâneos, você pode comer mexilhões de água doce. E enquanto o caldo está sendo preparado com tudo isso, Ryu decidiu preparar alguns temperos para dar calor suficiente ao prato. Pimenta Sichuan. Flores Meadowsweet. Se você fritá-las em óleo de colza com cebolinha e alho, poderá substituir o óleo de pimenta. Foi assim que Ryu Jong-won conseguiu preparar o molho mala, de sabor atraente e picante. Ele o recriou a partir das ervas que estavam à sua disposição. As meninas na cozinha ficaram chocadas com a habilidade com que o cara manejava uma wok e todos os utensílios de cozinha. Agora Ryu Jong-won teve que ferver o macarrão e adicionar o molho. Então a intensidade do sabor profundo do molho será suficiente para eliminar o cheiro característico dos mariscos de água doce. As criadas foram as primeiras a sentir o aroma inigualável da comida. Ele atraiu nada menos que a figura do cozinheiro no fogão. Ryu Jong-won ficou satisfeito com o resultado. Ficou simplesmente perfeito. Com a mão erguida, ele carregou o prato para a sala de jantar. Isto é para seu irmão como um sinal de profundo respeito. O juiz viu este prato pela primeira vez e perguntou como se chamava. Ryu hesitou. Ele não inventou um nome. Ele disse que achava que o juiz estava com muita saudade de sua cidade natal, Guangdong. E ele se esforçou ao máximo para preparar um prato que recriasse o clima de sua cidade natal. Este é o macarrão Guangdong Mala. Ryu Jong-won curvou-se educadamente. O juiz era um grande gourmet e experimentou todos os tipos de pratos. Por educação, decidiu experimentar o que o estalajadeiro desconhecido havia preparado. Mas depois da primeira colher, seus olhos se arregalaram. Este não era um prato simples. Como pode ser? Apenas uma tigela de macarrão e captura completamente a atmosfera de Guangdong. O juiz moveu seus pauzinhos tão rapidamente que Ryu só pôde desejar-lhe bom apetite. O juiz engoliu o macarrão como uma jiboia e engoliu sem mastigar. De repente, a figura de um jovem apareceu diante do olhar mental do juiz. O juiz perguntou quem está na frente dele. O jovem respondeu que Podaren mudou muito em 20 anos. Ele, assim como o juiz, segurou o macarrão entre os dentes. Ele sentou-se à mesa do juiz e disse que Podaren não mudou apenas na aparência. Agora ele intimida cidadãos comuns para encherem os bolsos. Era isso que eles pretendiam? O juiz exclamou que não queria ouvir um jovem que não sabia como funcionava o mundo. Neste mundo, você não é nada se seus bolsos estiverem vazios. O jovem abordou o juiz e perguntou se Podaren realmente pensava assim. O juiz pensou por um momento. Será que este prato de comida não evocava saudade da sua cidade natal, mas sim saudade da sua juventude ingênua e pura? Quando ele sonhava apenas com justiça. O juiz baixou a cabeça. Ele comeu tudo sem deixar vestígios. Depois de um tempo, ele perguntou qual era o nome desse prato. Fritando macarrão mala? Ryu confirmou. O juiz mudou. Um sorriso gentil e puro brilhou em seu rosto.
Ele agradeceu ao jovem pela comida. Sua habilidade é incrível. Ryu Jong-won pensou freneticamente, quem ele criou do juiz. No dia seguinte, o juiz ordenou que os bens confiscados dele fossem devolvidos a Ryu Jong-won. Ele chamou o cara e pediu perdão por ter que esperar. Ele queria falar sobre como soube que Ryu não estava muito bem. Ryu ainda não estava acostumado com a nova aparência do juiz e ficou um pouco confuso. Ele disse em voz alta que não tinha nenhuma visita. O juiz disse ao assistente para chamar o Sr. Chon e o Sr. Podaren realmente queria ajudar Ryu Jong-won sozinho, mas agora demorou muito para corrigir todos os seus erros. Portanto, ele decidiu apresentar Ryu a pessoas que o ajudariam. As mãos de ouro da culinária de Shin Woo-hyun, Chen, e o melhor conhecedor de bebidas, Ben. No campo empresarial eles não têm igual e podem ser úteis. Ambos os mestres prometeram que junto com o mestre Ryu, levariam sua taverna à grandeza. Ryu Jong-won suspirou baixinho. A empregada não chega para ele. Agora ele tem que se acostumar com esses dois. Sua empregada tinha uma opinião diferente. Foi tudo muito legal. Foi assim que a equipe de Ryu Jong-won foi reabastecida com 2 novos membros. Eles partiram, e quando se aproximaram da taverna, Chen e Ben ficaram agradavelmente surpresos ao ver que o estabelecimento parecia mais decente do que eles pensavam. Está localizado, claro, na periferia, mas próximo à estrada isso é uma vantagem. Além disso, há quartos para hóspedes. Chen se perguntou por que as coisas não estavam indo bem, e Ben de repente levou as mãos à garganta e gritou. Ryu Jong-won coçou a nuca e pensou, por que seu novo assistente estava tão zangado? Ben olhou para a lanterna pendurada perto da entrada e gritou para remover imediatamente aquela coisa nojenta. Ryu olhou para a lanterna em estado de choque. O que há de errado com ele? Chen percebeu imediatamente qual era o problema e disse que Ryu era um idiota. Ninguém virá até ele com tal lanterna. Você precisa pendurar uma lanterna de gardênia para que as pessoas venham até ela. Uma lanterna de gardênia significa bem-vindo, enquanto uma lanterna normal significa que estamos fechados. Todo mundo sabe disso, exceto o analfabeto mestre Ryu. Como Ryu poderia saber disso? Tudo o que ele tinha eram as memórias do verdadeiro Ryu Jong-won, o dono original deste corpo. Esse cara não tinha talento, mas ainda queria se tornar um artista marcial. Quanto a AOS Negócios, não há necessidade de comentários. Sim, ele geralmente tinha a cabeça vazia. Ele é igualmente medíocre em tudo. O cara achou que teve azar de renascer no corpo de um idiota. Outros podem renascer e receber habilidades e sistemas. Toda a companhia entrou na taberna, e ninguém percebeu que alguém os observava por trás dos arbustos. Para começar, Chen e Ben começaram a ensinar Ryu como preencher a papelada para relatórios e para a administração fiscal. Então, sob a orientação deles, ele escreveu um pedido de permissão para vender álcool. A mão do cara já estava cansada, e ele queria passar rapidamente para suas principais responsabilidades. Neste momento, Chen disse ao seu parceiro que eles haviam esquecido algo. Há um proprietário e um chefe em uma pessoa, o mestre Ryu Jong-won, mas não conseguiram encontrar o mais importante, embora tenham revistado toda a taberna. Então eles perceberam que não tinham escolha. Neste momento, Ryu Jong-won informou-lhes alegremente que finalmente havia terminado com os papéis e estava pronto para começar. Seus parceiros imediatamente o interromperam. O destaque do ramo de restaurantes, a cara e o charme de qualquer taberna. Que comece a seleção dos garçons. Os candidatos já estão aguardando na recepção. Antes que Ryu tivesse tempo de entender de onde vinham os garçons, ele já estava sentado à mesa, chefiando o comitê de seleção. Chen ligou para o candidato número 1. Ryu Jong-won decidiu que se tudo corresse bem, ele poderia contratar um garçom. O primeiro candidato pigarreou e começou a bater. O chefe Ryu fritou os pescoços de pato e acrescentou vegetais. Ryu não conseguia acreditar que estava ouvindo rap da China medieval. Chen observou que a expressão do cara é boa, mas tal atitude é impensável. O candidato fala sobre cozinhar de forma muito desrespeitosa. Ryu se ofereceu para levar qualquer cara da rua. Eles precisavam de um garçom, e não de um artista, pelo que recebeu uma bronca de Ben. A voz do garçom é a alma da taberna. Sua eloquência e elegância de discurso refletem o clima do estabelecimento. A competição continuou. Os rapazes cantaram e dançaram sob aplausos estrondosos do público. Apenas Ryu Jong-won ficou sentado lá, sem entender nada. Ele entrou em uma batalha de rap chinesa. Ele deu um pulo, bateu a mão na mesa e ordenou em voz alta que todos calassem a boca e parassem com a farsa. Sua taverna não é lugar para essas expressões. É um lugar onde as pessoas podem saborear uma comida deliciosa e relaxar após uma longa viagem. Isso será suficiente para Ryu, então eles não precisam de garçom.
Os candidatos a emprego deixaram a taverna tristemente. Os assistentes de Ryu Jong-won discutiram em voz alta que o proprietário era de alguma forma anormal. Ryu Jong-won sugeriu que eles simplesmente fossem trabalhar. Neste momento, uma figura estranha irrompeu na taverna gritando para não terminar tão rápido. Chan e Ben descobriram quem os procurou. Ela os seguiu desde a própria cidade? Quão persistente. A menina pediu aos prantos para ser testada para o cargo de garçom. O nome dela é Garen e ela promete dar o seu melhor. Chen gritou com raiva que eles ainda nem tinham aberto. E onde ela viu garotas tão curvilíneas e de pele escura trabalhando como garçonetes? Garen continuou pedindo uma chance. Ryu Jong-won disse de repente que estava contratando uma garota como garçonete. Garen agradeceu calorosamente ao mestre por sua confiança. Ryu Jong-won gostou muito do nome que a garota lhe deu. Mestre, isso parece muito bom. E assim, após a avaliação mais justa, contrataram uma garota chamada Sugar-en como garçonete. E Ryu deu-lhe um adiantamento em barras de prata. O consumado mestre Ryu decidiu que a garota parecia muito deprimida e pagou-lhe 3 meses. Com ele estavam mais 2 mestres em seu ofício, a quem Podaren o aconselhou. Eles sugeriram mudar os móveis e a decoração da taberna. Eles prometeram ajudar Ryu até que o estabelecimento começasse a lucrar. Depois de algum tempo, completaram todos os preparativos para a inauguração e começaram a aguardar os primeiros visitantes normais. Finalmente, o primeiro convidado apareceu na soleira. Garen correu para encontrá-lo. O homem ajeitou o chapéu e disse, "Olá." Ryu Jong-won o viu e ficou pasmo. Ele não precisa de tais visitantes. Por quê, senhor? Quer dizer, esse cara vai sair daqui. O homem na porta disse que agora este restaurante parece uma verdadeira taberna. Ryu Jong-won tentou compreender esta afirmação. Mas não teve tempo, porque outro visitante entrou na taberna. E ele também era um velho conhecido de Ryu. O cara tinha visão tripla. Os 2 homens colocaram prata na mesa e largaram as espadas. As coisas estavam piorando. Ryu Jong-won interceptou Garen e sussurrou para ela que estes não eram perseguidores e que ela deveria se esconder. E os homens que vieram discutiram acaloradamente entre si. O homem com um gancho em vez de uma mão prometeu vingança. E o homem de chapéu respondeu que estava sempre pronto para uma briga. Ryu Jong-won já aprendeu que se um cara suspeito colocar 100 pratas e sua lâmina, a taverna se tornará um campo de batalha. Chen e Ben descobriram se isso já havia acontecido. Ryu infelizmente confirmou isso. À mesa, a briga irrompeu. O homem de chapéu gritava que os cães covardes dos Red Bloods só sabem emboscar em multidões. E o homem do gancho respondeu que era uma tática de emboscada, que o idiota da Floresta Negra não consegue entender. Chen simpatizou com Ryu. Agora sua taverna será um eterno campo de batalha entre essas facções. O cara ficou muito chateado. Essas pessoas nem experimentaram a comida dele, apenas brigaram. E novamente eles retomaram sua coisa favorita. Sacaram espadas e atacaram uns aos outros. Chen e Ben entenderam que assim que a fama da taberna Friendly Night, o local dos massacres chegaria ao povo. Esse será o fim dela. Chen e Ben decidiram se esconder melhor para não serem pegos. Garen decidiu proteger seu dono com todas as suas forças e o abraçou contra o peito. Como resultado, o cara começou a engasgar. Quando uma espada cravou no chão à sua frente, a garota rapidamente mudou de posição e se cobriu com seu mestre. Ryu gritou terrivelmente com a garçonete. Ele não é um escudo para ela. Eles começaram a correr em direção à saída para que essas pessoas anormais não os matassem. Antes que tivessem tempo de acabar, outra garota apareceu na soleira, acompanhada por homens. Ela perguntou por que tanto barulho vinha da taverna. Ryu colidiu com ela a toda velocidade. Garen voou para eles por trás. E Ryu se viu imprensado entre 2 garotas. A situação era agradável, mas agora ele não tinha tempo para isso. Um visitante normal realmente veio? A garota agarrou o cara pelos cabelos e puxou-o para longe do peito. Ela perguntou qual seria seu último desejo. Ela está com pressa e vai matá-lo rapidamente. Garen gritou que enterraria o corpo do mestre com honras. O rosto da garota mudou. Ela está realmente segurando Ryu Jong-won, o dono desta taverna, nas mãos? Ela entrou e disse que primeiro lidaria com a desgraça que estava acontecendo aqui. Mesas e cadeiras voavam na taverna. A luta estava a todo vapor. Os lutadores viraram-se para a entrada para ver quem mais havia chegado. A menina disse que se eles valorizam suas vidas, deveriam sair daqui imediatamente. Os homens atrás dela confirmaram a seriedade de suas intenções. E ela tem negócios importantes nesta taverna. Os bandidos gritaram que a senhora estava louca e não reconheceu a gangue Sangue Vermelho e a Floresta Negra. E que tipo de mulher elas foram, interferindo nos assuntos dos homens?
O bandido não teve tempo de terminar quando uma agulha perfurou seu braço. A garota segurava agulhas nas mãos e perguntou ameaçadoramente: como pode um idiota ousar falar essas bobagens em Sichuan, nas terras da seita Tang? O homem de chapéu pensou sobre isso. Aqueles olhos de cobra e o caráter maligno da garota o lembravam de alguém. Esta é realmente a filha do líder da seita Tang Poison Butterfly, Tang Yongyong. O bandido percebeu que a agulha que perfurou sua mão estava envenenada. Sua mão começou a derreter diante de seus olhos. Os bandidos decidiram que a luta poderia ser adiada e recuaram em pânico. Tang Yongyong continuou segurando Ryu Jongwon pelos cabelos. Ela disse a ele que estava com muita fome e queria muito provar seu macarrão frito. Ryu Jongwon começou a cozinhar. O principal é que ele percebeu que essa garota assustadora pertencia à seita Tang. Nas Midlands, eles são especialistas em venenos e técnicas de matança. Em Sichuan, são considerados representantes da maior seita Murima. É chefiado pelo patriarca Tang Ji-won e esta é sua filha. Ryu Jongwon esperava que a garota comesse seu macarrão e partisse daqui para sempre. Por fim, o prato característico da taberna Friendly Night, macarrão com molho de feijão sulfuroso, estava pronto. Yongyong pegou seus pauzinhos para experimentar o que tinha um cheiro tão delicioso. Ryu notou que ela segurava os pauzinhos de maneira muito estranha. Chen explicou a ele que é assim que todos os membros da família Tang usam os pauzinhos. A ideia é que os dedos médio e indicador carreguem veneno e não devam tocar nos alimentos. Yongyong disse que o mais importante na comida não é o cheiro, mas a textura. Agora ela vai tentar. Ryu Jongwon ficou surpreso que a garota tivesse um gosto tão requintado. Mas ele estava completamente tranquilo quanto à textura do prato. Hoje em dia, o macarrão seco é usado em todos os lugares. É feito de massa finamente enrolada, untada com óleo e cortada em macarrão antes de secar. Não há escolha. Ou você adora macarrão tão frágil e mastigável ou os odeia. Mas o macarrão que Ryu Jongwon usou é completamente diferente. Ele cozinhou seu macarrão à mão. E esse método de preparo do macarrão será desenvolvido em 500 anos. Portanto, para os conhecedores locais, seu macarrão é comparável a um artefato raro. Maior elasticidade e sensações agradáveis ao mastigar macarrão. Nunca antes encontrado por pessoas desta época. Esta é a textura padrão. Ryu enrolou o macarrão em centenas de tiras finas. Ele também adicionou molho tianmian, um molho doce de feijão. Yongyong experimentou o prato e não conseguia acreditar como o macarrão era macio. Macarrão não pode ser tão delicioso. O que esse cara fez com ela? Ela engoliu o macarrão com molho e ronronou de prazer. Ryu sabia que o sabor que ela experimentaria seria a experiência mais inesquecível de sua vida. E assim aconteceu. A garota recostou-se na cadeira completamente satisfeita. E 1 minuto depois ela caiu de bruços na mesa. Os guardas correram em sua direção. Ryu Jongwon pensou horrorizado. O que há de errado? É uma alergia de novo? Ele correu até a garota, ela levantou a cabeça e disse que não estava ruim. Não é à toa que a irmã Chon se apaixonou pelo cara. Ela falou muito sobre como ele era maravilhoso cozinhando. Ryu não prestou atenção às palavras dela. Ele tocou o rosto da garota e perguntou preocupado se ela estava bem. Yongyong recuou do cara, e ele foi atingido na cabeça por um pergaminho. O que ele se permite? Ela o atacou como um gato selvagem. Se o cara não tivesse ligação com o Shegal, eu o teria matado. O pergaminho abriu-se, e todos viram o selo da família Shegal. Feist Yongyong quase esqueceu que o tio Shegat pediu a ela para dar esse pergaminho para o cara. Agora Ryu entendia como a garota sabia sobre seu macarrão. Ela também está no guanxi do clã Shegal. A carta dizia que o mais velho do clã Tang, Tang Biren, celebraria em breve seu 80º aniversário. Ryu imaginou a borboleta venenosa, o governante do veneno e o próprio rei dos venenos, e percebeu que realmente não queria se aproximar deles. Shegal escreveu que precisava comparecer à celebração, mas tinha assuntos urgentes, então esperava que Ryu pudesse comparecer ao aniversário em nome do patriarca do clã Shegal, Cheon. O cara não ficou nada satisfeito com esse pedido. Yongyong disse que o tempo é curto e Ryu Jongwon deve se preparar rapidamente. Eles viajarão juntos para as terras do clã Tang, para Chengdu. Chengdu é uma terra lendária criada pelo imperador Liu Bei, com a capital Shuhan. Como fã dos Três Reinos e de Zhegal Liang em particular, Ryu Jongwon decidiu após seu renascimento que definitivamente visitaria essas terras. No entanto, ele não achava que iria visitá-los como um animal de carga. Ele carregou todos os suprimentos e a companhia comeu e bebeu alegremente. Comeram deliciosos donuts que ele havia levado em caso de emergência. Pela ideia original, esses donuts deveriam ser feitos com massa de arroz, o que contribuía para o prazo de validade.
Acreditava-se que se tratava de uma ração para soldados e tinha um gosto nojento. Ryu mudou a receita. Se em vez de farinha de arroz você pegar farinha de trigo e ovos, bata-os e faça um anel com a massa resultante e frite em óleo, você obterá um donut assim. E depois cubra com açúcar derretido, e você terá um donut glaciado. Ficaram gostosos demais, e a companhia comeu tudo em questão de horas. Ryu estava um pouco preocupado. Ele deixou a taverna para aqueles 3 Chen, Ben e Garen. Quando Ryu Jong-won poderá entrar no mercado com calma? O sol já havia se posto e a companhia parou para descansar. Eles ferveram água no fogo. Os guarda-costas de Yongyong não queriam fazer nada, nem carregar bagagem, nem ajudar a montar acampamento. Ryu percebeu que teria que fazer tudo sozinho, quando de repente se surpreendeu ao ver Yongyong mexendo algo em um caldeirão sobre o fogo. Ela fez sopa. Seu avô sempre lhe disse que ela precisava aprender a cozinhar se quisesse se casar. Ryu Jong-won experimentou esta sopa. A garota estava se perguntando como uma cozinheira tão boa apreciaria sua comida. De uma colher o cara tossiu e cuspiu a sopa. Ele lembrou que estava ao lado de um representante do clã venenoso. Ele nunca havia experimentado tal veneno antes. Yongyong disse que foi apenas uma pedra que encontrou na sopa. Eu poderia simplesmente cuspir. Isto é um guisado de pedras. Ryu tinha ouvido falar de uma sopa feita de pedras cobertas de algas, semelhantes a algas marinhas. Ele tinha visto a receita em livros de receitas antigos, mas achava que ninguém a tinha feito. Ele abriu seu baú com utensílios de cozinha e mandou a empregada preparar a wok e os temperos. O cara rapidamente construiu uma mesa e começou sua tarefa favorita. Yen Yong olhou para o jovem e não entendeu por que, quando ele cozinha, ele se torna uma pessoa completamente diferente. Primeiro, Ryu precisava separar o musgo das rochas. O musgo tem sabor fraco e torna o prato terroso, por isso são necessários sal e pimenta. Além disso, o musgo fica pegajoso e desagradável de mastigar. Então você precisa adicionar macarrão com cobertura. Depois de algum tempo, o macarrão com caldo de pedra e algas marinhas ficou pronto. Yongyong disse com desdém que não era grande coisa adicionar macarrão à sopa, e experimentei o prato. Seus olhos se arregalaram de surpresa. O sabor mudou e ficou muito melhor. Mas como ele fez isso? Ela perguntou o que Ryu fez com a sopa. Adicionou um ingrediente secreto e não fala sobre isso? O jovem respondeu que simplesmente equilibrava o sabor com os temperos. E adicionei cenouras fritas e ovos mexidos ao macarrão para obter uma variedade de texturas. Caso contrário, é a mesma sopa. Tang Yongyong não acreditava que um casal pudesse mudar o gosto para melhor com um truque. Eles têm os melhores cozinheiros em casa, mas não fazem isso. Deixe o cara não mentir e contar seu segredo. Ryu Jong-won respondeu que cozinhar envolve esforço e dedicação, com o objetivo de penetrar no coração do hóspede e compreender os seus gostos, e não alguns segredos e truques. A capacidade de transformar ingredientes simples em um prato maravilhoso é o único segredo. Ao mesmo tempo, o cara escondeu no peito um saco com seu ingrediente secreto. Glutamato monossódico, o segredo do seu sabor único. Yongyong agarrou o cara pelo peito. Ele se comporta de maneira muito arrogante. E eu pensei que ele tinha lábios muito atraentes e lindos. A empregada não prestou atenção em ninguém e lambeu a tigela de sopa. Nesse momento, guarda-costas entraram correndo na clareira, gritando que a senhora deveria ter mais cuidado. Ela precisa correr, mas o guarda-costas não teve tempo de terminar a frase. Um homem grande com uma espada enorme nas mãos saiu para a clareira e perguntou zombeteiramente o que uma senhora tão requintada do clã Sichuan Tang esqueceu na Floresta Verde. Hyun-Yon reconheceu o Jeju da Floresta Verde com desagrado. Ele não veio sozinho, mas acompanhado de seus capangas, que já haviam conseguido neutralizar os guarda-costas da menina. Ryu Jong-won também não gostou deste encontro. Nas Terras Médias, ao mesmo tempo, foram formadas 72 bases para gangues locais. Grande aliança dos bandidos de Midland, Floresta Verde, e que os bandidos não pratiquem artes marciais ou quaisquer ensinamentos desse tipo. Seu número é alto, e o treinamento físico de cada guerreiro é tão poderoso, que é difícil chamá-los apenas de gangue de ladrões. Até mesmo os famosos mestres das artes marciais são forçados a contar com eles. Para ser franco, eles são punhos das trevas, um gigantesco grupo criminoso. Jeju se inclinou sobre a garota e perguntou por que ela estava calada. Ele estava terrivelmente curioso sobre o que trouxe Tang Yongyong aqui para seu domínio. Há poucos dias, no acampamento de bandidos de Jeju, ele reclamou que não conseguia conhecer nenhuma garota. Ele bateu a taça de vinho na mesa, aborrecido. O que você precisa fazer para encontrar uma namorada? Não há nem ninguém com quem consultar. Ele vive cercado apenas por homens rudes,
e as meninas são muito difíceis. Aí ele lembrou que recentemente tiveram um novato. Talvez ele entenda essas questões? O recém-chegado revelou que seu nome é Choi Jeong. E ele definitivamente sabe sobre garotas e como conhecê-las. Primeiro você precisa falar com a garota. Basta começar com as perguntas mais simples. Jeju olhou para Yeon Yeon e lembrou-se das lições de Choi. Ele lembrou que o cara disse para ele que conversar é importante, mas sorrir para uma garota é ainda mais importante. Ele colocou um sorriso no rosto e repetiu a pergunta. Por quanto tempo ela permanecerá em silêncio? Sua careta fez as veias de Ryu tremerem. Esse cara parecia muito zangado. Yong-yong disse incerto que estava pedindo perdão. Houve um mal-entendido. Seu esquadrão entrou acidentalmente no território da Floresta Verde, ao tentar chegar a Chengdu. Assim que o sol nascer, eles partirão com calma e não criarão problemas desnecessários. Choi sussurrou no ouvido do chefe que tudo estava indo bem. A conversa estava saindo com muita naturalidade. Yong-yong continuou dizendo que até agora, a Floresta Verde mantinha relações amistosas com seu clã. Ela espera que tal descuido de sua parte não crie uma ruptura no relacionamento deles. Jeju ficou em silêncio. O silêncio se arrastou. Toda a empresa olhou para ele perplexa. Desesperado, Jeju virou-se para seu conselheiro e sussurrou que não sabia o que falar agora. Este é o fim. Choi respondeu que nesses momentos o principal é manter a calma. Os bandidos se reuniram para discutir o problema e aconselhar o chefe sobre um assunto para a conversa. Yong-yong ficou cauteloso. Esses ladrões são como animais selvagens. Você nunca sabe o que se passa em suas mentes. Choi sibilou que o chefe precisava mostrar seu charme agora. Jeju nem tinha ouvido tal palavra e exigiu saber o que era. Choi continuou que as meninas gostam de confiança. Deixe o chefe mostrar que é capaz de fazer seu trabalho com tranquilidade, por exemplo. Jeju correu para mostrar a Yeon Yeon o quão bem ele estava fazendo seu trabalho. Ele concorda em aceitar um deles como pagamento. Tal exibição deixou os cabelos em pé para o pequeno destacamento. Yong-yong perguntou pasmo. O que foi esse ataque repentino contra ela? Jeju olhou para o guarda-costas sobrevivente e disse que a senhora precisaria de guerreiros para voltar para casa em segurança. A empregada não o impressionou. Ele não entendia nada que tipo de criatura ela era. Era melhor não tocar nela. Apenas este menino permanece. Ryu Jong-won quase engasgou com a notícia. Tang Yong-yong foi envolta em nuvens de névoa venenosa e ela ficou entre os homens e ordenou que Jeju removesse as patas do jovem. Ryu estava feliz porque agora a garota iria perfurar os atacantes com suas garras venenosas, mas o guarda percebeu o perigo da situação. Os corpos dos bandidos são tão treinados que uma agulha venenosa ou mesmo uma adaga não deixam nenhum arranhão neles. Por isso, o governo das Terras Médias tenta não se envolver com eles. Se eles precisassem apenas de uma pessoa, seria sensato que Ryu Jong-won concordasse em ir com os bandidos. Embora o guarda não entendesse por que eles precisavam disso. Neste momento, Yong-yong atacou Jeju. Ela cutucou-o no peito com a mão e usou toda a sua força para jogar o bandido para trás. Ela sugeriu que ele se acalmasse e apenas conversasse. O nariz de Jeju começou a sangrar, mas isso não importava. A garota tocou nele. É tão... Yan ficou chocado com o fluxo de sangue do bandido. Ela não fez nada. Os bandidos agarraram o chefe e começaram a elogiar sua resistência. A equipe de Yan ficou petrificada de surpresa. Isso é algum tipo de ritual? Ryu Jong-won não entendeu nada. Este murim está cheio de coisas estranhas. Limpando o sangue, Jeju anunciou que era hora de ele ir. Yong-yong ficou ainda mais chocado. Na despedida, o ladrão prometeu encontrá-la na comemoração do aniversário do Rei dos Venenos. Ele espera que ela também esteja ansiosa por este encontro. Com estas palavras, ele recuou para as profundezas da floresta. A garota nem entendeu o que era. Na manhã seguinte, o destacamento partiu com força total. Ryu carregou novamente toda a bagagem e a companhia comeu o que ele havia embalado para a viagem. Finalmente chegamos em Chengdu. Yong-yong sugeriu que Ryu, depois de se instalar em seu quarto, lhe fizesse um tour pela cidade. Mas primeiro você precisa passar por aqui e dizer olá. Eles entraram em uma sala envolta em névoa. Um homem sentado na sala cumprimentou o representante do clã Jegal, Ryu Jong-won. Ryu estava preocupado porque havia tanta névoa tóxica na sala. O patriarca do clã Tang, Tang Ji-won, disse que Cheon Jegal lhe contou tudo, principalmente se gabando de como Ryu salvou sua filha. Agora o cara percorreu um longo caminho com a filha. Como Yong-yong se comportou no caminho? Bom ou mal? Ryu Jong-won disse que claro que é bom, o que trouxe um sorriso satisfeito no rosto do pai. Claro.
Ryu não contou toda a verdade que viajar com a garota era um pesadelo completo. Tang Ji-won cedeu um quarto ao jovem e disse que ele poderia se sentir em casa. Cheon Chegal disse a Tang Ji-won que conheceu um jovem maravilhoso e muito justo, e que em breve planejava apresentá-lo à sua família. Ji-won não entendeu o que seu amigo viu no garoto. Ele parece um plebeu comum e ele quer casá-lo com sua única filha? Tang Ji-won pensou sobre isso. Eles conheceram Segal recentemente e decidiram sentar, beber e conversar. Chegal disse que está à procura de um novo médico para a sua filha Chon. Ele estava muito preocupado com ela, pois já haviam visitado todos os médicos mais qualificados das terras intermediárias. Ji-won simpatizou com os amigos e os lembrou que suas filhas já haviam crescido e que era hora de se casarem. Eles conversaram tranquilamente enquanto estavam sentados em uma mesa posta. Ji-won reclamou que seu Yeon-yeon era obcecado por artes marciais e não queria ouvir mais nada. Chegal não teve esse problema, mas as manchas no rosto de Chon e os olhos de cores incomuns preocuparam o pai. Mas ele tinha certeza de que haveria alguém de quem ela gostaria. E ela gostaria dele. Ji-won concordou com seu amigo. Mas se estiverem falando do noivo, o mais importante serão suas habilidades. Afinal, ele se casará com Chon, filha única do patriarca do clã mais prestigiado e poderoso de todas as terras, Srezhin, o clã Chegal. Cheon Chegal riu e perguntou como Ji-won vê o noivo de Yeon-young. Ela também não vem de uma família pobre e simples. Ji-won respondeu que ainda não sabia. Eles fizeram uma aposta. Quem tiver o melhor genro vence. Agora Ji-won olhou para Ryu Jong-won com desprezo e pensou que ele já havia derrotado seu amigo. Qualquer noivo seria melhor que esse cara inútil. Então ele se lembrou de que Yeon-young não tinha noivo e sua alegria diminuiu. Eu me pergunto quem iria querer casar com ela com tal personagem? Para começar, Yeon-young e seus amigos decidiram comer. A mesa estava posta para eles, e todos se lançaram sobre a comida. Yeon-young comeu alegremente os pratos preparados por seus chefes. Estava delicioso, mas ela ainda sentia que faltava alguma coisa na comida. Esta comida é tão diferente daquela que Ryu cozinha. Ela se lembrou da aparência do cara quando parou perto do fogão e suspirou. Eu me pergunto se ele se adaptou bem. Ele tem o suficiente? Ryu Jong-won estava mergulhado em um banho quente. Ele foi alimentado até se fartar, e agora estava completamente satisfeito. Acontece que em Sichuan cada um tem seu próprio banheiro. Talvez pudéssemos fazer isso na taverna dele. Assim, após criar o Guanxi com o clã Chegal, teve a oportunidade de se aproximar do clã Tang. Pense como chegou a este ponto. Mas considerando que foi comido por uma baleia em uma vida anterior, ele não achava que tudo o que aconteceu pudesse ser explicado do ponto de vista do bom senso. E ainda assim havia algo que interessou ao jovem. Por alguma razão, as memórias do verdadeiro Ryu Jong-won estavam vazias e de alguma forma confusas. Ele viu uma figura vaga em suas memórias que dizia que ele era filho dela. Seus pensamentos foram interrompidos pelo grito de Yeon-yeon. Por que ele não responde? A empregada ao lado dela exigiu comida deliciosa. Ryu Jong-won finalmente ouviu as palavras. Você deve sobreviver a qualquer custo. E ele voou para fora do barril d'água com um grito terrível. O que ele acabou de ver? Talvez tenha sido um sonho? Yeon-young não esperava que o cara aparecesse assim na frente dela e ficou pasmo. Ryu, que acabara de pular da banheira, não entendia o que as meninas estavam olhando. Ele esqueceu que estava completamente nu agora. As meninas correram para fora de seu quarto e ele correu atrás delas, sem entender o que estava acontecendo. Ele perguntou por que eles entraram, e Yeon-young gritou que você deveria fechar as portas ao tomar banho. Gritos altos encheram a propriedade Tang. Ryu rapidamente se vestiu e correu atrás das meninas. Ele os alcançou e perguntou onde eles estavam. Yeon-young respondeu que prometeu levar o cara para um tour pela propriedade, e agora eles estão indo para o quintal. O quintal era enorme. Yeon-young disse que este era o lugar favorito de seu avô. Ryu percebeu que seu avô era o famoso rei dos venenos, e se sentiu mal. O avô deve ser terrível. A carpa nadou em um pequeno lago. Flores estranhas cresciam por toda a parte. Yeon-young aconselhou o cara a não tocar em nada aqui. Finalmente, eles chegaram ao centro do quintal. O orgulho do clã Sichuan Tang. Ryu Jong-won disse sinceramente que nunca tinha visto nada mais bonito. Flores maravilhosas cresciam por toda parte. O aroma de suas pétalas era encantador. Yeon-young respondeu que se engolisse uma dessas pétalas, morreria imediatamente. Tudo neste jardim é venenoso. Essas pétalas são folhas de uma planta de acônito muito venenosa. Ryu relembrou seu conhecimento de botânica. Wolfsbane é tão venenoso que foi usado como ingrediente principal em venenos durante a época de Joseon. Antes que Ryu tivesse tempo de se recuperar das flores venenosas, um monstro terrível o atacou.
tentando pegar o cara com sua língua comprida. Um velhinho estava sentado no monstro e segurava uma cobra nas mãos. Yong-yong cumprimentou alegremente seu avô. O patriarca do clã Sichuan Tang, o rei venenoso Tang Biren, também ficou feliz em ver sua neta. O avô e a neta trocaram notícias que aconteceram enquanto não se viam. E Ryu achou que o rei dos venenos não era tão assustador. Mas o que é esse sapo gigante? Ela é apenas um monstro. Por precaução, o cara se escondeu atrás de Yong-yong. O avô respondeu que esta era uma criatura espiritual. Seu nome é Hong-sum. Ele só come coisas que contêm veneno, então o cara não deveria ter medo dele. Ele se virou e perguntou casualmente à neta quem era o cara ao lado dela. Ela finalmente aprendeu a cozinhar e este é o noivo dela. Yong-yong quase explodiu de raiva. O velho está completamente maluco do que ele está falando. Esse é o cara de quem o tio Chegal estava falando. Ele comparecerá à festa de aniversário como representante do clã. O avô ficou surpreso. Ele parece um garoto comum. Yong-yong disse que não importa a aparência do jovem. Sua comida é um desperdício total. O avô, que estava prestes a sair, parou e apurou os ouvidos. Yong-yong percebeu que havia deixado escapar e começou a dizer que a comida do cara era tão horrível que merecia admiração. Acontece que é puro veneno. O avô se virou e sorriu alegremente. Desperdício completo, você diz? Ele perguntou à neta se ela sabia por que os membros de seu clã eram tão obcecados por comida deliciosa e deliciosa. Devido ao contato constante com venenos, seu olfato torna-se muito mais sensível. Por isso são bastante exigentes quanto a esses ingredientes e sabor dos pratos. O avô viajou muito por todos os cantos das Terras-médias e conheceu pessoas que se autodenominavam deuses da culinária. Mas nenhum deles preparou um prato que pudesse penetrar na alma do velho. E esse garoto não tem mais de 20 anos e pode fazer algo excepcional? É engraçado. Ryu pensou que seu avô estava certo sobre alguma coisa. O número de pratos que ele pode preparar usando os ingredientes e métodos de cozimento disponíveis é pequeno. Ele perguntou ao avô se ele estava com fome. O avô perguntou se o cara queria mostrar do que era capaz. Ryu Jong-won poderia cozinhar qualquer prato do futuro porque tinha o conhecimento e as habilidades. Ele pediu ao avô que o deixasse cozinhar algo para ele. Yong-yong olhou para o cara com admiração. Como ele fica lindo quando faz o que ama. O avô viu que o jovem estava simplesmente cheio de confiança e propôs uma aposta. Se ele gosta da comida do cara, pode pedir o que quiser. Ryu pensou que agora sua taverna iria florescer e concordou, sem pensar no que aconteceria se perdesse. Yong-yong sinalizou para ele não concordar tão rapidamente. O avô disse que se o cara perder, ele ficou calado. Depois disse que o sapo dele tinha perdido muito peso ultimamente. Ryu lembrou que o sapo só come o que é venenoso. O avô respondeu que as terras intermediárias estão cheias daqueles que fingem ser os melhores artistas marciais. São todos um monte de lixo inútil, não trazem nenhum benefício. O avô considera todos eles um veneno que corrói as terras intermediárias. Então, se o cara perder, ele se tornará igualmente tóxico para o avô, e a sua criação espiritual terá um maravilhoso café da manhã para eles. Isso já aconteceu com muitos iniciantes. Deixe Ryu avisar quando ele estiver pronto para o teste. E o avô partiu montado em seu sapo. Ryu Jong-won perguntou a Yong-yong se seu avô estava brincando quando falava sobre pessoas venenosas. A menina respondeu que o avô, claro, é um idiota. Mas ele nunca brinca com essas coisas. É tudo verdade. Ryu ficou indignado porque a garota precisava elogiar sua culinária. Yong-yong agarrou o cara e o levou para mostrar algo. Ryu presumiu que ela poderia mostrar-lhe sua cova recém-cavada, mas ela o levou até um grande celeiro. Aqui foram recolhidos temperos e produtos de todo o mundo. O amor pelas iguarias é o orgulho da família. Ryu assobiou ao ver onde foi parar. Qualquer coisa poderia ser encontrada no armazém de alimentos do clã Tang. A menina me aconselhou a cozinhar o famoso macarrão para o meu avô. Ela não pode deixar de gostar. Claro, ele não pôde deixar de gostar do macarrão, especialmente porque Yong-yong queria que ele cozinhasse para toda a família. Mas Ryu Jeong-won era um profissional, e cozinhar era a sua vocação. Desta vez ele vai cozinhar algo diferente. Ele perguntou a Yong-yong o que seu avô gostava. A menina respondeu que o avô, natural de Sichuan, adora tudo que é picante. Do lado picante, havia vários temperos e pimenta preta no armazém. E de repente o jovem viu algo que lhe arregalou os olhos. Ele correu até a prateleira e perguntou de onde eles conseguiram esse produto. Yen respondeu que os comerciantes das províncias ocidentais da Índia às vezes os visitam. Seus cozinheiros não tocam porque não sabem cozinhá-lo. Ryu já viu este produto? Ryu sabia que este se tornaria o pilar de toda a culinária de Sichuan, o Chile. O rei dos venenos estava sentado em seu jardim. Ele já está com fome. Eu me pergunto se esse novato já terminou de cozinhar.
Ryu Jong-won apareceu do nada com um prato nas mãos. Ele se aproximou de seu avô e ligou para ele. Ele pediu desculpas pelo fato de o mais velho ter esperado muito tempo e apresentou um prato preparado especialmente para ele. Era mapo tofu com arroz. O avô ficou desagradavelmente surpreso. De uma variedade de produtos, esse idiota escolheu o tofu simples? Mapo tofu é um prato originário de Sichuan no final do século XIX, durante a dinastia Qing. Recebeu esse nome em homenagem à mulher que inventou este prato. O avô provou cuidadosamente a comida. Ele nunca tinha visto um prato de tofu como este. É moderadamente picante e tem um gosto bom. Mas nada de especial, e então os olhos do avô se arregalaram e ele pulou de surpresa. Como isso pode ser? Ryu Jong-won ficou por perto e pediu ao mais velho que provasse bem o prato. A princípio, meu avô achou que o prato estava levemente picante. Ele começou a comer cada vez mais rápido, apreciando o sabor. A neta ainda tentou argumentar com o velho, dizendo que ninguém tiraria sua comida, não precisava ter tanta pressa. O velho foi envolvido por uma onda de chamas devido ao tempero incomum da comida. Ele gemeu de prazer. Especialmente para os mais velhos, cujos dentes não estão nas melhores condições, Ryu Jong-won escolheu o tofu como ingrediente principal. Ele cortou em cubos de tamanho adequado. Em seguida, frite em óleo até formar uma crosta dura. Isso permitirá que o tofu mantenha a forma e não perca a suculência. No entanto, o ingrediente principal não é o tofu, mas a pimenta malagueta. Quando se trata de comida picante, a palavra mala vem à mente. Na época em que Ryu Jong-won foi parar, tal conceito ainda não existia. O caractere ma significa o formigamento na língua causado pelas especiarias, e o ingrediente usado para obter o sabor quente e picante chama-se la. Esta é uma pimenta que nunca foi encontrada nas Terras Médias. Ryu Jong-won não tinha certeza, mas pensou que como uma pequena quantidade de pimenta estava armazenada no armazém do clã Tang, um dos cozinheiros estava claramente tentando mostrar ao Rei dos Venenos um tempero que ele nunca havia experimentado antes. O avô ficou eufórico nessa hora, e até tentou mentir que o prato não estava nada picante. O velho. Ryu sabia que a capsaicina contida na pimenta só acumula calor com o tempo. O avô ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele disse que estava muito feliz que o mais velho tivesse gostado do prato. O avô sentiu que a comida ficou ainda mais apimentada. Ryu viu que o Rei dos Venenos não conseguia mais parar. O avô murmurou para si mesmo que o sabor saboroso e a textura macia do tofu combinavam muito com o sabor picante. O prato é tão picante que ele sente a língua queimar, mas ele não consegue parar, como se suas entranhas estivessem sendo queimadas por um veneno mortal. Mas ele é Tang Biren, o Rei dos Venenos. Ele é resistente a eles. Este nível de nitidez não é nada para ele. Ele é invulnerável. O avô ficou com tanto calor que parecia estar exalando chamas. Ele não queria perder e ofegava por não sentir nada de especial. Resta apenas um último pedaço de comida. O avô levou-o à boca. Ele engoliu e tudo ao redor pareceu explodir em uma chama brilhante. Sua resistência à agudeza e aos venenos foi quebrada. Ele soluçou em estado de choque. Deus, como estava delicioso! Ele sentou-se na tempestade de chamas e sentiu o prazer de comer. Quando o mais velho recobrou o juízo, ele admitiu que Ryu era um bom cozinheiro. O jovem respondeu que era uma grande honra para ele cozinhar para o patriarca. Yong-yong olhou para o cara e ficou enojada porque no processo de cozinhar, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. O avô disse que como perdeu a aposta, iria atender um pedido do cara. Não importa o que seja, dinheiro, coisas ou uma pessoa viva. O avô estreitou os olhos maliciosamente. Deixe o menino levar o seu tempo, mas pense bem. Alguns dias depois, na véspera do aniversário de Ryu Jong-won, ele sentou-se numa pedra e pensou no que lhe perguntar. Se perguntar sobre a divulgação da taberna, não será melhor com a companhia que ele deixou lá. Talvez peça dinheiro ou algo valioso? Nada veio à mente. Bem, pelo menos há uma festa hoje, e então ele pode voltar para sua taverna. Yong-yong se aproximou dele silenciosamente e perguntou por que ele estava sentado aqui sozinho. A garota convidou Ryu para ir e ver como estavam os preparativos para o feriado. Eles até convidaram um chefe famoso. Ryu se perguntou quem era o chefe convidado pelo clã Tang. Ele queria aprender com ele para fazer negócios. Eles caminharam, e pelo caminho Ryu pensou por que a garota se importava tanto com ele. Todos caminharam juntos em direção à cozinha principal do clã Tang. Para Ryu era simplesmente o paraíso. Os fogões estavam acesos, vários criados cortavam legumes e carregavam bandejas de comida. Yong-yong correu para o caldeirão onde algo estava sendo cozido e quis experimentar imediatamente. Mas a cozinheira disse que precisamos esperar. Ainda não está pronto. Ryu Jong-won reconheceu o prato.
Este é Lanyang, a mais tenra carne de cordeiro cozida com temperos e vegetais. Este é um dos pratos caros e raros, porque não se vê muitas vezes cordeiro nestes locais. Cozinhar cordeiro não é fácil, mas o prato ficou muito apetitoso. Ryu realmente queria dar uma olhada no famoso chefe. E então alguém atrás deles gritou que estranhos não tinham lugar na cozinha. O chefe Jang Sam reconheceu Yong e já perguntou educadamente o que a trouxe aqui. A menina respondeu que veio ver como estavam os preparativos e apresentou Ryu Jong-won ao cozinheiro. Ele se interessa por culinária e é dono de um restaurante e hotel. Jang Sam perguntou se seu restaurante está localizado na capital Kaebong. Havia 72 dos melhores hotéis e restaurantes da capital. Ryu respondeu que tinha um pequeno hotel em Simuhen. O homem pensou sobre isso. Ele é um chefe famoso conversando com o dono de uma lanchonete provinciana. Como ele chegou a esse ponto? Ele disse a Ryu que era o chefe da família imperial e discípulo de Huanggong. Ele disse isso de forma tão desrespeitosa que Yong não gostou do tom dele. Jang Sam permitiu que Ryu observasse a culinária e fizesse perguntas. O principal é que ele não interfira. Ryu estava confuso. Como você pode fazer perguntas a um tipo tão arrogante? Yong examinou um novo prato para ela. Ryu disse a ela que era sesue. Caranguejo vivo é usado para prepará-lo, mas esta é a primeira vez que ele o vê servido com casca de caranguejo. Sesue é um prato de carne de caranguejo retirada da casca e temperada a seu gosto. Pela sua facilidade de preparo, costuma-se dizer que este prato é servido antes mesmo de lavar as mãos. Olhando para este prato, pode-se dizer que o chefe era muito habilidoso. O chefe ficou muito surpreso que o simplório da aldeia conhecesse tal prato. Ryu Jong-won disse que a comida parecia ótima, mas não podia ser servida. Jang Sam parou e congelou. Sobre o que esse garoto está tagarelando? Ryu mostrou manchas pretas na comida e na casca. Se você comer, pode ser envenenado. O caranguejo perde muito rapidamente a frescura, e a tirosina contida nos sucos corporais oxida rapidamente e aparecem manchas pretas. Se você comê-lo imediatamente após o cozimento, nada de ruim acontecerá. Porém, esta carne, quando armazenada por muito tempo, não é adequada para pratos sem tratamento térmico. Jang Sam atacou o cara com palavrões e gritos, como um provinciano estúpido ousa julgar sua comida. Ele arrancou uma porção das mãos de Ryu e continuou gritando. Mas o cara não prestou atenção aos gritos. Ele sentiu um cheiro que lhe era familiar. O patrão gritou que ele próprio era aluno de Huanggong e não deixaria sem consequências o comportamento arrogante do menino. Ryu tinha certeza de que não estava enganado. O chefe usou vinagre e ervas para mascarar o cheiro de carne estragada. Ele disse diretamente ao chefe que gritava. Ele realmente achava que ninguém saberia que ele usava carne estragada? O escândalo foi tão alto que Tang Ji-won entrou na cozinha. Ele perguntou o que está acontecendo aqui. O chefe disse a Ji-won que esse maluco da vila jogou fora seus pratos. E é por isso que a cozinha pode não estar pronta para o feriado. Além disso, ele próprio insultou o patrão, e não pode perdoar isso. Ji-won virou-se para Ryu e exigiu uma explicação. O cara disse que existem muitos chefes no mundo cujas habilidades não são altas o suficiente por falta de experiência. Porém, há quem não reconheça isso por pompa e arrogância. Mas os piores chefes são aqueles que cozinham desonestamente. Ryu apontou o dedo para Jang Sama. Ji-won olhou para o jovem com interesse. Ele acaba sendo mais ambicioso do que parecia. Como as duas versões do ocorrido eram diferentes, no clã Tang, tudo era decidido pela participação na competição. Bimu. A ideia era que os mestres competissem entre si para identificar os mais fortes. E como haverá um banquete esta noite e os dois estão cozinhando, um concurso de chefes ajudará a identificar o melhor. Jang Sam não conseguia acreditar que teria que competir com um caipira. Tang Ji-won respondeu que aquele a quem o patrão chama de caipira é um representante do clã Shegal no festival. Pode ser chefe e aluno de mestres famosos, mas a reputação do clã Shegal não é menor. E o perdedor terá que jurar que nunca cozinhará. Os mestres foram convidados a colocar tudo em risco. Este será um duelo digno entre chefes dignos. Os convidados se reunirão no quintal e lá escolherão o vencedor. Jang Sam estava pronto para arriscar sua carreira como chefe. Este excêntrico da aldeia definitivamente não é capaz de nada. Tang Ji-won anunciou o tema da competição. Prato usado como decoração de uma festa do clã Sichuan Tang. Só de pensar nisso, ele ficou com água na boca. Ele desejou boa sorte aos dois chefes. Ryu Jong-won concordou tanto com a competição quanto com o tema. Ele estava pronto para agir.